Obrigado por se terem lembrado de mim, por me terem convidado. É um tema que eu gosto muito sempre de falar, e que tenho o maior prazer em estar aqui a partilhar esta hora, que de certeza que vai ser curta, estes temas Ah, depois sim, é é sempre sempre, curta. é E sempre muito portanto bom. agradeço as suas amáveis palavras e agradeço muito o terem-me convidado. Sim, posso fazer um texto, não prometo é assim nas próximas semanas, mas não sei se tem algum prazo. Nós normalmente nunca começamos a tratar tudo e a pôr uniforme depois do ciclo, não é? Que é para poder Pois, pois. ficar tudo com alguma uniformidade. Portanto, desde que nos mande logo que possa por nós, eu depois peço, normalmente a Diana envia, portanto, os intervalos, os parágrafos, o Ok, tipo de letra, que é ok. para ficar mais ou menos uniforme. Então eu Porque aguardo fica pelo mais bonito, e-mail. não é? Certo, certo. Obrigadíssima, Tá muito, bem. muito obrigada. Ora, eu acho que temos mesmo que começar, portanto, boa tarde a todos os que estão e os que virão, porque isto tem essa vantagem, não é? Vão-se juntando. Eu gostaria também de dizer que, de facto, quando nós pensamos neste ciclo, não pensamos minimamente que ele pudesse vir a integrar as comemorações, como se chamam, magalhânicas, não é? Da volta ao mundo por Fernando Magalhães. E precisamente depois, o que é que nos norteou neste ciclo é perceber que, na realidade, nós estamos no pico da necessidade da consciencialização, digamos. Eu costumo dizer, não trabalho no assunto, mas preocupo muito com ele e penso que nós não podemos chegar a um ponto de não retorno, não é? Portanto, temos que cada vez mais pensar e trazer o conhecimento aos outros daquilo que nos preocupa. E foi por isso que organizámos este ciclo, que, como digo, depois veio a ter o acrescento no planeta que Magalhães circunnavegou e, portanto, integrado dentro das comemorações magalhânicas e também veio a ser integrado nas comemorações que sofreram algumas alterações, precisamente por causa dos confinamentos, da Câmara Municipal de Lisboa como Cidade Verde e, portanto, em toda a dinâmica Cidade Verde. Por isso, ficámos muito contentes. Porquê? Porque de facto há uma conjunção de interesses em que eu atrevo-me a dizer, a literacia nesta área seja cada vez maior, 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 para podermos evitar chegar ao tal ponto de não retorno. E, portanto, foi por isso, e já agora, professora, eu posso lhe dizer, quem selecionou os oradores fui eu, e obviamente o que fui estando sempre atento é àquilo que os nossos professores vão fazendo e vão publicando, e portanto achei que tínhamos na professora aquela pessoa de quem precisávamos para nos trazer informação sobre estas tecnologias. E eu tenho a impressão que tinha aqui uma notinha sobre, sobre a professora, deixe-me ver, que agora não estou a vê-la. Não se preocupe. Se não Agora, encontrar, eu posso dizer em 3 segundos quem sou. ora bom, eu não quero, eu acho que estou a procurar certo no mail que a Diana, ela costuma me mandar a Diana os mails e, e não estou a ver aqui, deixe-me ver, não. Professora, olha, para não gastarmos tempo, se não se importa, eu pedia-lhe se nos dizia, que eu tenho aqui, mas se para não gastar tempo, hoje estamos a 18, para não gastarmos tempo, se a professora nos podia fazer Com certeza. uma, uma breve introdução ao tão importante trabalho que tem feito nesta área e noutras áreas, digamos assim. Sim, Obrigada. senhora. Tenho todo o gosto. Hum,
Vou repetir os agradecimentos que já tive a oportunidade de fazer. É com muito gosto que me associo a esta iniciativa da Academia das Ciências. Dar os parabéns à Academia das Ciências por esta iniciativa, que se abra mais para a sociedade. As instituições nestes tempos conturbados devem de facto abrir-se à sociedade, e esta é uma iniciativa espetacular nesse sentido. Então, muito brevemente, portanto, eu sou professora na Faculdade de Ciência e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa. A minha formação de base é em Engenharia do Ambiente. Fiz o doutoramento na área dos satélites de observação da Terra. E depois, quando a doutora Elisa Ferreira foi Ministra do Ambiente, teve o condão de me afastar um bocadinho da minha área de doutoramento e de me trazer para os temas das alterações climáticas e da mitigação, e de como é que podemos reduzir os gases com efeito de estufa que estão na base da desestabilização do sistema climático. E desde essa altura, portanto, eu tinha acabado o doutoramento, portanto foi por volta de 99, o ano 2000, portanto digamos que há 20 anos que trabalho nesta matéria. E, portanto, coordeno no grupo de investigação SENSE um grupo de jovens investigadores precisamente na área de energia e clima. Bom, e este grupo tem sido há muitos anos, não importa ao governo, temos vindo a ser convidados sempre para fazermos trabalhos de base analítica e de modelação que suportam muito das políticas públicas em Portugal, e não só cá em Portugal, mas aquilo que Portugal depois tem que demonstrar, quer em Bruxelas, quer no âmbito das Nações Unidas. O mais recente foi o roteiro para a neutralidade carbónica, que nós coordenamos a componente toda de números, digamos assim, de projeções, e que constitui neste momento aquilo que se designa nas Nações Unidas como a visão de longo prazo de Portugal, e que vai de encontro aos objetivos do Acordo de Paris. Portanto, globalmente, é esta a minha vida. Trabalho imenso, portanto, no meio disto, claro que dou aulas, oriento investigadores, doutorandos, mestrandos. Publica imenso, Vamos faz muitos publicando. relatórios muito importantes. Isso aí, obrigadíssima. Muito obrigada. Eu penso que posso partilhar o meu monitor, acho que sim, não é? Sim. Tenho aqui uma ajuda com alguns gráficos. Bom, portanto, o tema que fui desafiada é energias renováveis e desenvolvimento sustentável. Eu, como percebi que o professor Colasso Pereira ontem tinha um tema, se não exatamente igual, parecido, assisti ontem precisamente para ter o cuidado de não repetir o que o professor Colasso Pereira disse. E, portanto, muito daquilo que eu eventualmente teria pensado já foi ontem apresentado. E, portanto, nesse aspecto até agradeço ao professor Colasso Pereira ter sistematizado uma série de ideias. Seja como for, vou já levantar aqui uma questão e pus um subtítulo precisamente na sequência da apresentação ontem, porque a ideia com que ficamos ontem da apresentação, que é corretíssima, é que, de facto, as energias renováveis são absolutamente essenciais para a transição do sistema energético mundial, no sentido de terminarmos com o consumo de combustíveis fósseis. Mas eu hoje não vou deixar-vos tão confortáveis, vou-vos deixar um bocadinho desconfortáveis, porque nós vamos ver que há um lado que não é muito verde das energias renováveis e que, portanto, não fiquemos com a consciência descansada de que a tecnologia nos vai resolver o problema, porque aquilo que a história nos tem mostrado desde a Revolução Industrial, é que as tecnologias novas que aparecem resolvem imensos problemas, trazem-nos bem-estar, trazem-nos mais saúde. Eu até posso dizer que em muitos aspectos trazem-nos mais felicidade, mas não há nunca almoços grátis. E como nós estamos num planeta em que o número de pessoas está a aumentar,
somos 7 mil milhões e as projeções apontam para algures entre 9 mil milhões e 11 mil milhões, e cada uma destas pessoas está a aumentar o seu consumo de energia pessoal. Aquilo que podem ser os benefícios das energias renováveis, se não tivermos de antemão e desde já alguma atenção a alguns aspectos, podem estar na origem de problemas que vai nos ser muito complicado de resolver no futuro. E, portanto, eu hoje aqui o meu objetivo é conversarmos um bocadinho sobre este aspecto controverso das energias renováveis. Eu vou focar aqui a minha apresentação, sobretudo a nível global, não vou falar sobre Portugal. Portugal, neste aspecto, faz parte da comunidade internacional e, portanto, quer naquilo que diz respeito a políticas públicas e a visão de políticas públicas, nós alinhamos com o Acordo de Paris. E no que diz respeito a tecnologias, Portugal é um tomador de tecnologias de uma maneira geral. Temos recursos, como o professor Cláudio Pereira ontem disse, muitos recursos energéticos, o vento, o sol, o mar, que está por explorar ainda, no que diz respeito à energia, e alguma água. Há anos em que não temos assim tanta água para energia hídrica, mas vamos tendo. E, portanto, eu vou focar aqui a minha apresentação em termos globais. E a primeira coisa que eu gostava de vos mostrar é este gráfico que é publicado todos os anos por um projeto que é o Global Carbon Project, que reúne, neste momento já deve reunir dezenas, talvez uma centena de pessoas, de cientistas de várias partes do mundo, que tem como objetivo publicar uma espécie de balanço global do CO2 do planeta. O que é que está aí para a atmosfera, que parte de CO2 está a ser absorvido nos oceanos, que parte de CO2 está a ser absorvido pela biosfera, através da fotossíntese. E, portanto, faz uma espécie de balanço global. E aquilo que está na base deste balanço são as emissões dos combustíveis fósseis. A razão por que eu vos estou a mostrar este gráfico é para vos, vem desde 1990, é para vos mostrar que aquilo que alimenta a economia mundial, que está na base de tudo quanto nós consumimos da nossa vida, de noite e de dia, tem muito na base este gráfico. E este gráfico, eu costumo dizer que este gráfico é um comboio em andamento, muito pesado. E este comboio, como vocês veem, tem estado a crescer sistematicamente. Na década de 90 cresceu quase a 1% ao ano. A partir do ano 2000 foi quando a China começou a ter um PIB superior a 10% ao ano e, portanto, e toda a economia e grande parte da economia ocidental começou a importar o Made in China e, portanto, globalmente os produtos que vêm da China são mais baratos e, portanto, estão na base de um maior ritmo de consumo. E isto é o que explica que nesta década as emissões de CO2 tenham praticamente triplicado a sua taxa de crescimento, passaram a 3% ao ano. Vemos aqui uma baixa que tem a ver com a crise financeira de 2009, mas que em 2010 praticamente já não haveríamos. E depois assistimos aqui desde 2010 a uma espécie de um crescimento mais atenuado, porque a China ela própria começou a investir bastante em energias renováveis, a Europa começou a investir bastante em eficiência energética e, portanto, de alguma maneira parece estarmos a controlar. Mas não sabemos, portanto, mas aquilo que está previsto no Acordo de Paris é que nós, para atingirmos a estabilização climática, que implica ainda assim aceitarmos um aumento global da temperatura do planeta relativamente à temperatura média do planeta que existia antes da Revolução Industrial, nós temos que atingir na segunda metade do século XXI aquilo que se designa pela neutralidade carbónica. A neutralidade carbónica, eu tenho aqui um esquema muito fácil, não é mais do que algures no futuro, por exemplo em 2050 ou em 2060 ou 2070, as emissões que agora temos
vão ter que ser reduzidas sistematicamente até um ponto em que a remoção de CO2 da atmosfera pela biosfera seja no mesmo montante destas emissões. Portanto, sinal positivo, emissão, sinal negativo, remoção pelas florestas, pelo solo agrícola, quer dizer, de retirar CO2 da atmosfera. E, portanto, é isto que nós temos que atingir, o que significa um esforço e uma postura perante este desafio que eu penso que a esmagadora maioria das pessoas ainda não se apercebeu. Porque a verdade é que nós, desde a Revolução Industrial, fomos construindo uma mentalidade que nos tem habituado a dizer, que nos tem habituado a um paradigma de que a tecnologia nos resolve praticamente os problemas todos. Ora bem, temos tecnologia para reduzir bastante as emissões, mas não é suficiente. Nós temos, de facto, que começar a colocar perguntas muito difíceis às várias comunidades, perguntas difíceis aos economistas, porque é que continuamos e estamos a continuar a usar, por exemplo, o PIB e toda a lógica de crescimento, porque na base do crescimento é o maior consumo e na base do maior consumo de bens e serviços está maior quantidade de recursos. E um deles é, de facto, a energia. E, portanto, naquilo que diz respeito à energia, nós podemos dizer, e é verdade, nós temos, nas últimas décadas, assistido a uma revolução gigantesca no que diz respeito à parte das energias renováveis. Em todo caso, aqui neste gráfico da esquerda, nós temos aqui duas colunas. Uma que corresponde à estrutura do consumo de energia mundial em 1971, e nós vemos que temos na base o carvão, o petróleo, com a maior fatia, o gás natural, a hídrica e depois biocombustíveis. Em 2018, reparem, há 2 anos, praticamente está qualquer coisa a mudar. Mas reparem que não houve uma mudança estrutural. Baixamos um pouco aqui de 84%, de 83% a 84% de fósseis, para qualquer coisa como 81%. E, portanto, tivemos estes anos todos. Por isso é que se utiliza muito aquele vocábulo que é chamada emergência climática, porque, de facto, se nós continuarmos a fazer esta transição de acordo com aquilo que é a lógica do mercado, demora muito tempo a esta transformação do sistema energético mundial. E aquilo que se pretende é um conjunto de mecanismos, e muitos deles incentivados pela política pública, para acelerar esta transição. E, portanto, aqui nós já temos aqui em cima um bocadinho cor de laranja, digamos uma faixa pequenina cor de laranja, que diz respeito a outras renováveis, que é onde está o vento, as eólicas, a fotovoltaica, etc. E, portanto, isto é o passado. Aquilo que eu venho aqui mostrar-vos hoje sai de um relatório da Agência Internacional de Energia que foi publicado este mês, portanto é muito recente, e que nos mostra como é que nos exercícios prospectivos da Agência Internacional de Energia se configura o futuro do sistema energético mundial, ok? E aquilo que nós verificamos, reparem, isto é um gráfico aqui à direita, em índice, portanto, o 1 corresponde ao consumo de energia primária em 2019, portanto, é índice 1 para podermos comparar estas diversas formas de energia, e há aqui 2 ou 3 coisas muito interessantes para ver. A primeira é que o carvão definitivamente está a ser abandonado em termos de futuro. Portanto, aquilo que existe, provavelmente até pela lógica do investimento feito, os projetos baseados em carvão irão até ao seu fim do tempo de vida, mas tudo indica que não haverá novos investimentos em carvão, pelo menos de forma significativa.
O gás natural continua a crescer e muita da lógica para o crescimento deste gás natural é como substituto do carvão que deixa de estar, que deixa de ser, que deixa de entrar no sistema, e a principal razão do carvão deixar de entrar no sistema é de facto esta pressão gigantesca sobre a limitação de gases com efeito de estufa, porque o carvão é uma matéria-prima muito barata, existe muito carvão disponível pelo mundo inteiro, portanto, e não é uma questão de preço, é mesmo uma questão de pressão mundial, digamos assim. Mas aquilo que em termos percentuais e relativos explode, são as renováveis, de facto, são as renováveis. E, portanto, desculpem, o que nós vemos, se considerarmos as diferentes regiões do planeta, a China, a Índia, o Sudeste Asiático, a África, o Médio Oriente, etc., Estados Unidos e União Europeia, o que nós aqui vemos neste gráfico dá-nos a diferença entre aquilo que a Agência Internacional de Energia prospectiva num cenário que é o chamado cenário de políticas estabelecidas, aquelas que já existem, ou seja, assumindo que não vai haver nada para além daquilo que os governos neste momento assumem que vão fazer, nós verificamos de facto que a China tem previsto sair com uma parte importante do seu carvão, que é aqui o azul mais claro, e crescer bastante em termos deste verde escuro que é renovável e gás, e também nuclear, a propósito. E, portanto, o que nós verificamos aqui são duas coisas. De uma maneira geral, temos esta parte, estas regiões do planeta todos, portanto, América do Sul e Central, o Médio Oriente, África, o Sudeste Asiático, a Índia e a China, todos a crescerem em consumos, em necessidades de energia. Portanto, as únicas regiões do mundo onde, em termos líquidos, se perspectiva um decréscimo no consumo são nestas duas potências que aqui estão. E no Japão? No Japão, os Estados Unidos e a União Europeia, ou seja, em termos líquidos, aquilo que está previsto sair do sistema energético da União Europeia, em termos de carvão, de petróleo, de nuclear, o phasing out do nuclear e de gás, é mais do que aquilo que é previsto, digamos, entrar de novo em termos de renováveis. A mesma coisa aqui com os Estados Unidos e também com o Japão. E, portanto, nós aqui temos duas mensagens-chave. Há uma parte do mundo que está ainda muito necessitada de aumento do seu consumo de energia, e há outra parte do mundo que já atingiu as suas necessidades e que, se implementar as políticas de eficiência energética como aquelas que, por exemplo, na União Europeia estão contempladas, nós podemos reduzir até o consumo de energia primária. Okay? A outra mensagem aqui é que, de facto, as barras a verde escuro que correspondem às renováveis estão presentes em praticamente todas as regiões do planeta, numas com mais intensidade do que noutras. As tecnologias renováveis são usadas principalmente, nós temos quando queimamos lenha nas nossas lareiras, que muito romanticamente usamos, são românticas, mas são do mais ineficiente que podemos ter para fazer calor em nossa casa, mas gostamos muito do fogo e isso também é bom, também temos de dar importância a esse aspecto, mas para além do aquecimento, onde é usado derivados de biomassa, mais ou menos processados, ou do setor dos transportes, onde é usado também biocombustíveis, que têm na base diferentes componentes, podem ser biocombustíveis de primeira geração, que estão a ser usados em algumas partes do mundo, outras já não, estão a entrar em declínio, porque de facto os biocombustíveis de primeira geração entram em conflito direto com o mercado de alimentos mundial e isso constitui um fator de stress muito grande e, portanto, os governos estão a deixar de pôr aí, digamos, os incentivos. Mas pode ser, por exemplo, no Brasil temos a cana-do-açúcar que está na base do etanol, portanto,
tirando a biomassa no aquecimento e os biocombustíveis nos transportes, as outras renováveis que nós estamos mais habituados a ouvir falar é para a produção de eletricidade. E, de facto, aquilo que nós perspectiva, que nós não, a Agência Internacional de Energia perspectiva aqui, é um crescimento bastante grande da procura de eletricidade, o que é bom, porque a eletricidade, por um lado, é uma forma de energia que conduz a uma maior eficiência. O que é que isto significa? Significa que se eu comparar o calor que eu obtenho de uma lareira com o calor que eu obtenho de equipamentos que utilizam eletricidade, como por exemplo uma bomba de calor, estas duas tecnologias estão a anos-luz de distância em termos de eficiência energética e, portanto, um veículo elétrico comparativamente a um veículo de combustão interna, como aqueles que nós usamos mais ainda, como de gasóleo ou gasolina, é 5 a 7 vezes mais eficiente para andar o mesmo número de quilómetros. Portanto, por um lado, nós temos o consumo de eletricidade para tecnologias que são mais eficientes e, por outro lado, a eletricidade é aquilo que se produz com mais facilidade a partir de renováveis, ok? E, portanto, aquilo que a Agência Internacional de Energia perspectiva para o futuro é, de facto, aqui dois grandes vencedores entre 2000 e 2040, é aqui duas tecnologias grandes vencedoras. Aqui em cinzento eu tenho a produção de eletricidade no período 2000-2019, portanto nos últimos, digamos, 20 anos, e a azul tenho aquilo que se perspectiva para os próximos 20 anos, ok? E portanto o carvão, como vem, em decréscimo total, o gás ainda com bastante significado, a hidroeletricidade, mas o que dá aqui saltos, de facto, reparem que isto aqui já não é em índice, o eixo das ordenadas, é em valor absoluto em terawatts-hora, é o vento e o solar fotovoltaico. De facto, o solar fotovoltaico é o grande campeão de todas as projeções que se fazem. E por uma razão relativamente fácil de perceber, é que ele está muitíssimo barato. É uma tecnologia muito barata. Não é uma tecnologia muito eficiente em termos da sua transformação da radiação solar em eletricidade, não é muito eficiente. A eficiência dos painéis que estão no mercado anda à volta dos 14, 16%. Há tecnologias novas que estão a começar a chegar ao mercado que chegam até aos 20 e poucos por cento, e há tecnologias de solar fotovoltaico ainda em laboratório que podem atingir até aos 40% de eficiência, mas ainda estamos longe. Estas projeções para 2040 não entram em consideração com essas tecnologias que ainda estão em laboratório, digamos assim. E, portanto, o que a Agência Internacional de Energia nos diz é que, de facto, eles consideram três tipos de cenários. Eu tenho estado a apresentar informação e alguns gráficos para este cenário primeiro, o que eles chamam de STEPS, que considera que a economia mundial vai recuperar gradualmente a partir do próximo ano, do Covid, e que todas as metas das políticas já que foram anunciadas vão ser plenamente atingidas no futuro. Depois há um outro cenário que eles chamam o cenário de desenvolvimento sustentável, em que se assume que há políticas com maior incentivo à energia limpa e investimentos que permitem atingir o Acordo de Paris, mas em 2070. Há um outro cenário, que é aquele que a comunidade científica tem estado a solicitar às várias organizações internacionais, que é este, que é o Net Zero Emissions, que é atingir a neutralidade carbónica não em 2070, como aqui está neste anterior, mas em 2050, ok? E, portanto, para vocês verem, nós temos aqui, vimos de trás, este gráfico é um gráfico de emissões em gigatoneladas de CO2, portanto nós vimos aqui de trás, em 2020 vamos cair para aqui por causa da pandemia, se não fosse a pandemia nós não estaríamos com esta queda.
E, portanto, temos vários caminhos. Ou seguimos por este caminho, que é o caminho que nós temos já, admitindo que todas as políticas são cumpridas, mas podemos aqui investir em power é a eletricidade renovável, end use, que é este que laranja mais clarinho, são tecnologias de uso final mais eficientes. E, portanto, não esquecer que estamos só a falar do sistema energético, não estamos aqui a falar nem da agricultura, nem da alimentação, pecuária, não estamos a falar de nenhum desses setores, só da energia. E, portanto, a questão aqui é, de facto, termos a noção que em 2030 estamos a querer reduzir qualquer coisa de 35 gigatoneladas. Gigatoneladas são 1.000 milhões, giga é milhar de milhão, de 35 para cerca de 20, portanto, cair aqui 15 milhões de toneladas, 1.000 milhões de toneladas. E, portanto, isto é um esforço de facto muito grande e que muitos políticos estão conscientes daquilo que têm pela frente, mas que muitos empresários, muitas empresas e multinacionais também estão conscientes. Alguns cidadãos, muitos cidadãos, sobretudo os mais jovens, penso que estão conscientes, mas há muitos outros políticos, empresas e cidadãos que não estão conscientes do que aí vem, ok? E, portanto, eu vou andar um bocadinho mais depressa para entrar aqui no slide que, quando falamos em desenvolvimento sustentável, é bastante importante, que é o acesso à eletricidade. Nós vivemos em Portugal, estamos enquadrados na União Europeia e provavelmente, se não trabalham no setor da eletricidade, no setor da energia, desculpem, nem vos passa pela cabeça esta questão do acesso à eletricidade, ou seja, a mim não me passa pela cabeça chegar a casa a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite e precisar de algum equipamento que precise de eletricidade e não ter eletricidade, tal como quando eu ainda uso um veículo a gasolina, quando preciso de o abastecer, chegar a uma bomba de gasolina e não ter gasolina. Portanto, não nos passa pela cabeça não ter acesso à energia. A energia para nós é um bem essencial, básico, como a água, praticamente. E, portanto, é bom termos a noção de que não é assim no mundo inteiro. Não é assim no mundo inteiro. Em 2016, 13% da população mundial não tinha acesso à eletricidade. Isto eram cerca de 940 milhões de pessoas. Foi um esforço muito grande de várias organizações e iniciativas internacionais, muitas delas enquadradas pelas Nações Unidas, porque em 1990 eram cerca de 1,5 mil milhões de pessoas, ok? Não podemos esquecer, este número não é comparável diretamente, porque a população mundial em 1990 era bem menos do que a população mundial em 2016, como aliás vocês estão aqui a ver neste gráfico da direita. E, portanto, mesmo assim, reparem, a esmagadora maioria dos países e das regiões do mundo não tem este problema. O principal problema, e onde estão os holofotes neste momento todos apontados para tentar ultrapassar e com projetos multilaterais, é o continente africano, essencialmente. Atualmente, num país como o Chad, por exemplo, não chega a 9% da população que tem acesso à eletricidade, é o mais baixo, também fui buscar o mais baixo. Mas, portanto, para vos dizer que todas aquelas projeções que conduzem de facto, a um aumento dos consumos, já levam em linha de conta a expectativa relativamente realista desta linha verde. Portanto, esta linha verde aqui corresponde a pessoas que sem acesso à eletricidade. E, portanto, estamos a considerar que em 2030 se atinge o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, que é todas as pessoas no mundo têm acesso à energia limpa e affordable, ou seja, que possam pagar, que esteja ao seu alcance poder usufruir dessa eletricidade. Portanto, é também um desafio, porque ainda muita gente distribuída por um continente muito grande, numa estrutura urbana que não é bem a estrutura urbana
que nós conhecemos na Europa, nem tem que ser, e portanto é uma estrutura muito, para além de grandes cidades, há também uma estrutura muito dispersa, mas até para isso as renováveis são muito interessantes, porque a energia solar, a solar fotovoltaica, permite muito bem os sistemas autónomos, ou seja, se diz em inglês off the grid, ou seja, fora da rede de transporte e de distribuição. Bom, então, o que é que a minha segunda parte, que vai começar agora, é para vos agora olharmos para o outro lado das renováveis. Portanto, as renováveis, de facto, quando estão em operação, e todos nós já vimos painéis solares a funcionar, já vimos eólicas a funcionar e já vimos a central de Sines ou de Pego a funcionar, e de facto não tem a ver uma coisa com a outra. Portanto, quando estão a funcionar, estas tecnologias de facto não emitem poluentes, seja gases com efeito de estufa, seja outro tipo de poluentes, como enxofre, por exemplo, as centrais em carvão têm que ter sistemas de desulfurização, ou óxidos de azoto, etc., com um impacto bastante significativo na qualidade do ar. No entanto, já há alguns anos esta parte tem-se vindo chamar a atenção para um aspecto que neste momento começa a ser muito sonoro. Ainda está na comunidade científica maioritariamente, mas já está a começar a chegar à agenda social. É porque muitas destas chamadas tecnologias verdes, e aqui está um exemplo de 3, portanto, solar fotovoltaicas, eólicas e as baterias que estão na base dos veículos elétricos e do armazenamento de eletricidade. Ainda ontem o professor Cláudio Pereira estava a referir, e a professora Maria Salomé também disse isso precisamente no final, quer dizer, o sol de facto só faz eletricidade durante o dia, então e durante a noite? Durante a noite eu tenho várias alternativas, uma delas é ter baterias. Bom, para eu ter estas tecnologias a funcionar, eu tenho uma série de minerais que são necessários. Alguns são relativamente distribuídos pelo planeta e são relativamente acessíveis, digamos assim, mas outros nem tanto. E alguns, como os das terras raras, por exemplo, começam a colocar problemas preocupantes, sobretudo porque nós acabamos de ver nestes gráficos que se perspectiva uma necessidade muito grande de aerogeradores e de milhões e milhões e milhões de painéis solares fotovoltaicos, tal como de veículos elétricos. Quer dizer, se nós pensarmos que e focarmos a nossa atenção apenas na tecnologia, e que significa substituir os veículos, os milhões de veículos que Portugal tem, que consomem gasóleo e gasolina, por veículos elétricos, claro que deixamos de ter emissões de CO2, disso ninguém duvida. Agora, vai-nos ter outros problemas adicionais. E os outros problemas adicionais é precisamente o tipo de matérias, de materiais, de minerais, metais, etc., que não estão assim tão bem distribuídos e que podem configurar aquilo que já se designa como a nova geopolítica da neutralidade carbónica. Como sabem, em termos de energia, há toda uma geopolítica mundial entre os Estados Unidos, a Rússia, o Médio Oriente, os países da OPEP, etc., e que tem governado os últimos 100 anos porque dominam o petróleo e, mais recentemente, o gás. Ora bem, a partir do momento em que nós configuramos um futuro em que grande parte do sistema energético estará abastecido por renováveis, o sol não está concentrado num país, felizmente, o vento também não. E, portanto, esta geopolítica desaparece da energia, mas vai se localizar nos materiais que estão na base da produção destas tecnologias. E é aí que está a começar o debate, digamos assim. Para quem está menos
familiar com o que são as terras raras. Portanto, nós aqui temos a tabela periódica, que devem-se recordar quando estavam no secundário, quem não está nestas áreas, e portanto as terras raras são um conjunto de elementos que, para além de dois que aqui estão, que é o Scadium e o Yttrium, uma série deles aqui embaixo nesta parte debaixo da tabela periódica, e portanto são materiais com uns nomes muito esquisitos, muito estranhos, mas que têm imensas qualidades para vários aspectos e que são usados muito para muitas das nossas tecnologias. Por exemplo, nos veículos híbridos e nos magnetes, portanto, os magnetes que também são usados aqui para as turbinas eólicas, utiliza-se muito o neodímio, por exemplo, mas as baterias utilizam aqui uma série destes elementos das terras raras, mas as baterias recarregáveis, olhem, por exemplo, os nossos speakers e os nossos headphones, as lâmpadas eficientes e outros equipamentos eficientes energeticamente, os nossos plasmas que nós temos nas salas, os smartphones, etc, etc. Bom, há aqui toda uma indústria, que por acaso é a indústria que está em expansão gigantesca neste momento, que está muito apoiada nestes elementos. E por isso, há um estudo que foi feito em 2017, é um estudo que foi encomendado pelo Banco Mundial, foi feito por um conjunto de pessoas, e que eu fui buscar alguns gráficos para vos mostrar o que é que se está a perspectivar para algumas destas terras raras. Não que eu não sou perita nesta matéria das terras raras, não sou química, mas tenho que perceber o que é que isto pode significar no futuro do sistema energético. Por exemplo, vamos aqui olhar para o tal neodímio, ok? Que é muito usada para fazer os tais magnéticos para os aerogeradores, seja da eólica onshore, seja na eólica offshore. Atualmente, esta é a produção aqui embaixo, 7.000 toneladas, é a produção atual, ok? Aqui em diferentes cores, nós temos aqui esta 2DS, 4DS, 6DS, são cenários. O 2DS significa que estamos num mundo, num futuro, em que eu consigo atingir os 2 graus Celsius, de aumento da temperatura, 4DS 4 graus Celsius e 6 graus Celsius. E a diferença do azul para o verde tem a ver com assunções em que se perspectiva uma maior penetração da tecnologia ou menor penetração da tecnologia. Por exemplo, aqui no caso do vento onshore, neste caso dos azuis, aquilo que me está a dizer é que o vento onshore vai aumentar a sua participação no sistema mundial entre 10% a 25% até 2050, e aqui neste caso 10% a 50% até 2050. Portanto, são quem trabalha com cenários tem sempre que fazer várias possibilidades que podem acontecer, porque ninguém sabe o que é o futuro, portanto, quando se trabalha para o futuro, a única maneira que nós temos de lidar com esta incerteza é, de facto, trabalhar com cenários. E, portanto, vejam que, relativamente àquilo que é hoje a produção do neodímio, o que é previsível, quanto mais nós formos exigentes em termos de controlar a temperatura do planeta, mais eólica eu vou precisar e, portanto, maior, de 7.000 saltamos para 400.000 toneladas. Este é outro exemplo do índio, que é também uma terra rara, que faz parte de um compound que normalmente se designa pelos SICs, que inclui o cobre, o índio, o gálio e o selenídeo, e que é esta composição que está integrada nas células fotovoltaicas e que permitem a transformação da energia da radiação solar em energia elétrica, ok? E, portanto, reparem que também estamos a passar de 670 toneladas para 70.000 toneladas. Mais outro, lítio, que é bastante mais, se calhar, do nosso conhecimento, porque nós
tem vindo para a comunicação social a exploração de lítio em Portugal, e, portanto, o que nós aqui verificamos, o lítio é sobretudo para as baterias, seja para veículos ou para baterias de produção centralizada ou descentralizada, e, portanto, nós temos, quer dizer, depende, se eu quiser, por exemplo, aqui este cenário azul, temos aqui a tecnologia de íons de lítio, que se acomodará 30% dos automóveis, atualmente 2%, 40% para baterias centralizadas ao nível da rede grande e 33% de baterias descentralizadas, ou seja, na minha casa. Ok? Neste caso é 50% em todas estas soluções. E, portanto, praticamente nós neste momento, isto é de 2017 o estudo, portanto agora talvez seja um bocadinho superior, 37 mil toneladas, e portanto estamos a falar, notem, de 50 milhões de toneladas. E portanto, o que é que isto nos vem trazer? Vem-nos trazer que, quando nós olhamos para a distribuição global destes elementos, eles existem um pouco por todo o mundo, alguns projetos que estão a ser feitos, mas estes quadradinhos que representam as reservas, o que me dizem é que, de facto, é esta zona, e sobretudo a China, o Brasil também tem algumas, sobretudo a China, tem, tem muitas reservas das terras raras. E por isso é que se fala desta geopolítica, da neutralidade carbónica, das energias limpas, porque a China, por exemplo, já começou a considerar proibir a exportação para o resto do mundo. Por exemplo, em 2010, por motivos políticos, decidiu baixar bastante a exportação para o Japão destas terras raras. Mas, portanto, vocês vejam relativamente a outras regiões do mundo, a Austrália está a começar a ter aqui bastante importância, mas nada que se compare com a China. Portanto, nós de repente estamos a entrar num período, numa lógica de energia em que vamos aqui ficar muito dependentes de um ou dois países. Em termos ambientais, e estou quase a acabar, o que é que isto me traduz? Normalmente eu estou na China, significa que a regulação ambiental não é muito, no que diz respeito à exploração mineira, não é muito restritiva, não é tão restritiva como na União Europeia, isso de certeza absoluta. Acresce que, se lerem um bocadinho sobre isto, vão ver que há imensas explorações que até são ilegais. Há um mercado que está, como isto é um produto que existe relativamente distribuído, portanto há explorações ilegais. E depois há uma outra questão, é que as terras raras e muitos destes minerais não aparecem numa forma pura, aparecem muito misturados, o que significa que é necessário uma transformação que normalmente é feita no sítio e que usualmente utiliza imensas quantidades de água. Ok? E, portanto, nós estamos aqui perante problemas de, digamos, de destruição de ecossistemas que ameaçam ter proporções bastante significativas. O caso do lítio, que é um caso muito interessante, é o que se chama o Triângulo da América Latina, que é a Argentina, a Bolívia e o Chile, é onde existem das maiores reservas de lítio do mundo, e que, da mesma maneira como eu estava a dizer, quer dizer, isto existe no Salar, que é uma área, é um deserto salgado da bacia do Atacama, e que tem as maiores, lítio de muito boa qualidade e que consegue ser extraído a muito baixo custo. E, portanto, neste momento estão-se a instalar lá imensas explorações, imensas empresas que estão a fazer esta exploração. A verdade é que este ecossistema, apesar de ser um deserto, alimenta um conjunto frágil de zonas úmidas e de lagoas e que servem para proteger uma série de espécies que vão migrando e que vão passando nesta região. E muitas vezes, como parece, isto está a ser neste momento estudado por vários grupos, a componente ambiental, a pressão ambiental que está a ser feita sobre esta região, está a pôr em causa também, porque não havendo aqui água, esta água tem que vir de algum sítio, e portanto está a pôr em causa recursos das comunidades locais que estão a ficar sem água.
Portanto, o que eu vos quero aqui mostrar, eu vou passar adiante, que já estou a falar há muito tempo, já são 10 para as 7. Eu vou passar adiante, portanto, falei dos recursos, dos minerais e dos metais, mas também o consumo de água é muito importante quando nós estamos a falar, por exemplo, aqui nesta parte de baixo deste gráfico, isto são litros por TEP, TEP é uma unidade de energia, a quantidade de litros que é necessário para produzir, por exemplo, biocombustíveis, ou a quantidade de terra, de land que temos que ocupar para produzir esta energia, a energia que nós utilizamos, seja de biocombustíveis, de solar térmico. Aqui temos, portanto, isto é quilómetros quadrados por terawatt-hora produzido por ano, e, portanto, isto é uma comparação. Mesmo assim, o solar, portanto, nós temos aqui o vento e o solar fotovoltaico mais aqui no meio da tabela, mas isto é por terawatt-hora, ok? Se eu tiver muitos terawatt-horas a serem utilizados, eu posso-vos dar esta imagem, que é o que nós consideramos, por exemplo, como necessário de solar fotovoltaico em Portugal para atingir a neutralidade carbónica. Se for feito apenas naqueles grandes projetos de chamadas quintas solares, como as do Alentejo, nós precisaríamos de 5 vezes a área da cidade de Lisboa. E, portanto, não esquecer que quando instalamos um projeto destes, este projeto é um projeto que fica ali para 20, 25 anos. E, portanto, estamos a cativar o uso da terra e o custo de oportunidade daquela terra para fazer outras coisas daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. E por isso eu, por exemplo, sou muito defensora, sobretudo, de produção fotovoltaica, não em projetos grandes como estes que estão a ser neste momento abertos, sobretudo na região do Alentejo, mas utilizar os telhados das nossas habitações. Estou mesmo a acabar só para dizer uma coisa, e com isto vou terminar porque vou fechar aqui uma ideia. Com o aumento das renováveis que estão previstas neste momento, se não alterarmos os padrões de consumo que nós temos, por forma a precisarmos de menos energia, o professor Cláudio Pereira ontem também sublinhou isso, e todos os que trabalhamos da energia sublinham esse aspecto. A principal energia, a melhor de todas, é aquela que nós não consumimos. E, portanto, temos que preparar a nossa vida de maneira a não precisarmos de pouca energia, de cada vez menos energia. Porque se assim não for, portanto, nós vamos passar para renováveis, sim senhora, não conseguimos limitar as emissões de CO2, melhor reduzi-las, conseguimos estabilizar a questão do planeta, do clima, mas estamos mas vamos desequilibrar um sistema que neste momento já é entendido como muito frágil, que é o sistema que existe e que está na base do suporte da biodiversidade do planeta. Isto saiu o mês passado, é o Living Planet Report da WWF, e se vocês virem, em todas as regiões do mundo, o índice de declínio da biodiversidade está a baixar, portanto está a decrescer, e eu sei que isto tem muita informação, mas se olharmos para as várias causas que estão aqui nestes gráficos, nas várias regiões, sempre aquela que é mais frequente, que está na base do declínio da biodiversidade, são as alterações do uso do solo. E a perda e a degradação dos habitats. Ora bem, a partir do momento em que eu vou encher o salar de Atacama com quilómetros e quilómetros de exploração de lítio, porque nós precisamos deles para as nossas baterias, para os veículos elétricos, eu estou a fazer alteração do uso do solo, porque estou a tirar essas competências ao território para suportar essa biodiversidade. Provavelmente o salar de Atacama não é dos casos mais gritantes, mas as regiões que na China estão
exploradas e feita esta extração destes minerais e noutras regiões do planeta, não é só na China, nós estamos de facto a degradar e a acabar com estas áreas de habitat. Não há indústria extrativa que não tenha impacto negativo no ambiente e no planeta. Pode haver mais competências, tecnologia mais apropriada, o impacto pode ser menor do que era há 10 ou 20 anos atrás, não temos dúvidas sobre isso. Mas não há como fugir, se eu quero ir buscar ao solo ou ao subsolo os elementos que eu preciso, eu tenho que, eu vou inadvertidamente ou destruir a parte de cima que corresponde a esses habitats. E, portanto, este é o meu último slide, é um ponto de interrogação que eu vos deixo, energias renováveis e desenvolvimento sustentável. Portanto, eu sei que ontem o professor Cláudio Pereira terminou com aquela nota que fica, ok, temos um problema, é o efeito estufa, temos a alteração do clima, mas temos as renováveis que nos vão resolver. A minha formação de base é da engenharia do ambiente, uma das coisas que nós aprendemos na engenharia do ambiente é pensar de forma sistémica e, portanto, temos que olhar para o lado e as energias renováveis trazem-nos de facto muitos benefícios, mas trazem-nos muitos novos desafios e, portanto, estão aqui três ideias, cada uma delas dá para outro seminário, para outra talk. Uma que é eventualmente haver uma regulação ambiental global obrigatória para todos os países, como existe este Acordo de Paris para o caso do CO2. O outro é, de facto, começarmos a perceber e a descodificar o que é que isto significa de consumo sustentável, para que cada consumidor perceba o que é que pode fazer. Neste momento é um termo que é muito esotérico para a maior parte das pessoas, os consumidores que nós encontramos nos supermercados não sabem o que é que pode fazer para fazer um consumo sustentável, na maior parte dos casos. E, finalmente, e esta é uma das opções que existe de facto, é nós começarmos a pensar que quando compramos um telemóvel, todos os metais e minerais que aqui estão devem ser recuperados na sua praticamente na sua totalidade. Atualmente isto é difícil fazê-lo, porque a forma como os telemóveis são desenhados não permite essa recuperação. E, portanto, há aqui essa regulação que tem que estar um pouco por todo o mundo, porque nós vivemos numa economia global e, portanto, o meu telemóvel que vem da China ou de onde vier, ou da Indonésia, tem que ter requisitos de construção e de desenho para que quando chegar a Portugal eu consiga recuperar os metais e os minerais que lá há, e se assim for, eu de facto posso aligeirar a pressão de extração de matérias-primas virgens e, portanto, pensar nisso. Eu deixo-vos com uma conferência que sou a coordenadora desta conferência, que vai ser em janeiro, no dia 20 e 21 de 2021, que é precisamente sobre isto. Aliás, o keynote speaker é precisamente o autor daquele estudo de 2017 do Banco Mundial, portanto, se tiverem interesse, visitem o site e é uma conferência, vai ser 100% virtual, como mandam agora as regras. E pronto, fico por aqui. Falei muito mais do que os 40 minutos, eu tenho este péssimo hábito de falar. Se tiverem alguma questão, terei todo o gosto em responder. Professora Júlia Seixas falou, diria, muito pouco, porque continuaríamos a ouvi-la com uma lição tão clara e tão realista, afinal, mostrando-nos como podemos encontrar prós e contras em cada uma destas soluções encontradas, para ver se ainda vamos a tempo, não é? Para ver se Exato. ainda vamos a tempo. Mas na realidade, eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, não há dúvida que nós não temos apenas um lado da moeda. Temos que encarar todos estes problemas de uma maneira integrada, digamos assim, chamando todos os saberes à discussão. E está patente na última parte, até no seu último slide, quando vemos que, na realidade, as tecnologias são fantásticas, permitem-nos benefícios de um lado,
trazem-nos problemas do outro, e depois temos outra situação que é como é que o desaparecimento galopante das espécies e dos habitats é compatível, a sua, digamos assim, a sua, já não digo recuperação, mas a sua paragem, tendo em conta tudo aquilo que podemos, que temos nas mãos. E eu estava a pensar nisso, por exemplo, até quando pensamos na grande escala, e eu acho que é de facto extraordinário que se os nossos telhados tivessem painéis fotovoltaicos, evitávamos as tais áreas Exato. imensas em que não é possível fazer mais nada porque está tudo coberto com os painéis solares e, portanto, a disponibilidade de produção de alimento, e portanto vimos agora também ao alimento para todos, à segurança alimentar, estará também comprometida com todas estas tecnologias que nos resolvem muitos problemas, mas que se não forem avançadas e se não forem executadas de uma maneira integrada com todo um conjunto maior de requisitos e de necessidades, acabam por criar desequilíbrios que se calhar ainda não sabemos qual será a sua gravidade. Não sei, Exatamente. peço desculpa, alonguei-me demasiado, mas quando a ouvimos começamos a ter necessidade de dizer assim, mas porque é que não está aqui esta área, mas porque é que não está ali a outra, mas Exato. não é? E portanto, eu penso que cada vez mais, até aqui, a rede de conhecimento é absolutamente indispensável e não temos uma solução debaixo da manga que diga esta é a solução milagrosa, nós temos que olhar nos diferentes quadrantes. Agora, com todos aqueles que se dão ao luxo de achar que são os donos do mundo e que podem fazer tudo aquilo que lhes apetecer, ah, muitas vezes, quando olhamos com menos serenidade, somos capazes de nos assustar, e pensar que eu tenho muita esperança que estejamos ainda numa altura de retorno, mas às vezes a pessoa pensa, se não formos todos a remar para o mesmo lado, com as circunstâncias que podemos equacionar, se calhar o não retorno é mais cedo do que mais tarde. Peço desculpa ter abusado. Não, não abusa nada, tá? Eu, agora o tempo é seu, ou não sei se de alguma Eu não questão que sei se queiram está mais colocar. alguém inscrito, eh, não sei, aqui no Twitter, acho que não, só vejo pessoas a agradecer a excelente apresentação. Está aqui uma senhora Carla Brites que diz: será que uma regulamentação muito exigente não irá acarretar riscos associados à dependência externa e de sustentabilidade ambiental? Hum, Bom, nós já temos uma dependência externa sempre. Aliás, em termos de energia, Portugal depende muitíssimo do exterior, não é? Está cada vez a depender menos, porque de facto estamos a aumentar bastante a nossa componente de produção nacional, mas dependemos muito ainda do petróleo, ainda temos muito gás a importar, etc. Portanto, nós estamos sempre com essa dependência externa. Eu penso que o problema da regulação ambiental global é uma questão que. Mas é uma questão, vamos lá ver, a vantagem de eu já não ser muito jovem é que já assistia a uma certa evolução. Eu lembro-me de, quando comecei a trabalhar nestes aspectos, em que este tipo de matérias eram absolutamente impensáveis, a questão da regulação ambiental, nomeadamente até só da limitação de CO2, de ser conversada e debatida, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. E a verdade é que, vários anos mais tarde, o tema entrou mesmo na agenda da Organização Mundial do Comércio. E por isso é que foi possível o Acordo de Paris. Não pensem que o Acordo de Paris é um acordo que se obteve em Paris. Não, o Acordo de Paris terminou em Paris, mas todas aquelas questões são muito debatidas em diversas ordens, nas diversas organizações internacionais, porque limitar o CO2 da forma agressiva
como se pretende limitar, significa terminar com muitas empresas de petróleo e terminar com muitas empresas do gás e do carvão. Primeiro carvão e petróleo e mais tarde do gás também. E, portanto, isto mexe com muitas empresas instaladas e muito grandes. E tem sido, nos últimos 10, 15 anos, tem sido uma luta, digamos assim. E, portanto, mas conseguiu-se. E a verdade é que nós o que verificamos atualmente é uma coisa muito interessante, é que o petróleo está barato, o barril de petróleo está barato, mas os investidores não estão a pôr dinheiro em novos projetos de petróleo, estão a pôr dinheiro em projetos de renováveis. Portanto, o que significa que houve aqui uma substituição na visão dos investidores muito significativa. E o que está na base desta mudança, digamos assim, é o Acordo de Paris e todo o trabalho que conseguiu-se, de facto, chegar com muita pressão da comunidade científica e de muitos políticos também, para se conseguir chegar a esse ponto. Por exemplo, o maior fundo, o grande fundo mundial, que é o BlackRock, que tem de base americana, mas que gera trilhões de ativos, fez saber que vai deixar de suportar, ou melhor, vai continuar a financiar determinados projetos e determinados países na sua dívida pública, mas vai ponderar a taxa de juro em função das emissões de gases com efeito de estufa. Eles dizem claramente, países, por exemplo, como uma Alemanha, ou que tenha muitas emissões, têm uma taxa de juro mais pesada do que países que estejam já com uma maior componente de renovável. E, portanto, reparem-se, até um fundo deste já tem esta linguagem, esta lógica, de facto, é possível mudar. Agora, eu penso que estas 2 últimas décadas e os 10 anos que aí vêm são os 30 anos para restabelecermos o equilíbrio do clima, ok? E mudarmos a economia. Mas a mim assusta muito esta perda de biodiversidade mundial. Eu não estou a ver, e não estou a ver espaço na agenda para haver 2 problemas graves mundiais ao mesmo tempo, de natureza ambiental. E, portanto, aí eu penso que não sei se vamos a tempo, de facto, porque o ritmo que estamos a perder biodiversidade no mundo é de tal ordem que, quer dizer, que pode de facto pôr em causa a segurança alimentar, porque nós não nos podemos esquecer que tudo o que comemos e bebemos, as nossas necessidades básicas estão assentes nos ciclos naturais globais, do carbono, da água, do azoto, etc. E tudo isso rola porque há uma biodiversidade que faz rolar esse ciclo. E, portanto, se nós paramos essa engrenagem da biodiversidade, quem vai sofrer, de facto, somos nós no fim do dia, sim. Muito Eu obrigada. gostava de saber se o Acordo de Paris preocupa só com a redução das emissões ou se também já se preocupa com a reciclagem dos minerais utilizados nestes novos equipamentos, os telemóveis e assim. Não, o Acordo de Paris é só CO2. Preocupa-se com a redução das emissões e também com a adaptação que os países que estão muito vulneráveis às alterações climáticas, como eventos extremos, têm que ter investimentos para se prepararem para ficarem mais resilientes. É com isso que se preocupa. Este tema dos minerais e dos metais tem vindo a ser estudado. Eu agora estou muito interessada nisto e ando a ler muitas coisas. Portanto, os primeiros artigos já têm 10 ou 15 anos. O Banco Mundial em 2017 publicou este documento estrutural e, portanto, quando instituições como o Banco Mundial começa a publicar isto começa a aproximar-se da agenda política, não é? Mas eu acho que ainda estamos longe dessa preocupação. Muito obrigada, gostei muito. Muito obrigada, professora. Há mais algumas questões, mas como já estamos um bocadinho adiantados, se a professora nos consentir, nós podemos receber questões e depois se poderão ser respondidas, como aliás a Diana escreveu aqui.
e por mail depois poderemos esclarecer. Professora, eu agradeço-lhe imenso ter Senhora. estado connosco, todo este conhecimento que nos trouxe extraordinário e atrevia-me a pedir-lhe que possamos de novo, numa outra oportunidade, contar consigo para nos fazer o up-to-date de Com tudo certeza. aquilo que temos que aprender e que temos que considerar e que temos inclusive é que endogenizar. Muito obrigada por estar Obrigada, eu, e o connosco e resto boa noite. ficamos à espera de uma nova oportunidade. E muito obrigada a todos por terem assistido e estarem connosco nesta iniciativa. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.